Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão no modo Bankai? É, rapaz, o negócio aqui tá ó. É, rapaz, tá pensando o quê? A minha espadinha aqui no da Bankai do Ichigo, né? Mas, pera aí, deixa eu mudar o visual. Tem que mudar minha Hayatsu. Nossa, a raça é roxa. É o fogo do Aizen aqui embaixo. Aqui, ó. Ah, moleque, aí sim, hein? Mas, fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Preparados para a última parte aí da história? Pera aí, só beber um negócio aqui. Só um minuto. Água com gás é o poder. Poxa vida. Mas bom, muito obrigado por vocês estarem aqui de novo, tá vindo aqui, trocando aquela ideia, deixando seu comentário aí no chat. No chat não, né? Deixando a sua opinião aí nos comentários, deixando o seu like também, isso com certeza faz toda a diferença aqui, tá bom? Tô trazendo a última parte dessa história sensacional da Light Novel do Hisagi Shuhei. E olha, cara, eu vi há 5 anos, né? Como eu disse no último vídeo. Mas eu lembro que eu vi quando saiu. Então esse modo que a gente está vendo aqui é um modo já bonitinho, já todo separado. Mas quando estava saindo, o DC pegava e já trazia, cara. Então, caraca, era muito louca a parada, sabe? Aqui também tá bem legal o jeito que ele tá fazendo. Não muda muito de como ele fazia, né, quando estava saindo. E olha, vou falar pra vocês, eu acho o trabalho do DC muito legal, cara. Muito, muito legal. Porque é um cara que a gente vê que é fã, né, da obra, da saga mesmo, sabe? É assim, óbvio, é diferente dele um pouco. Eu, por exemplo, não gosto de Burn the Witch. Eu não gosto, acho bem chato, né? E acho que talvez até tenha assim algumas coisas que, né, se aproximem da obra de Bleach, né? Mas eu acho que, sei lá, eu acho uma obra muito chata. Pelo menos eu não gostei, tá? Pelo menos eu não gostei. Mas quem sabe, de repente, se for lançar mais alguma coisa aí, quem sabe eu assista, né? Mas até então eu não gosto da obra, tá? Outra coisa, né? É muito legal ver ele trazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo sobre uma obra que a gente gosta tanto e que, sinceramente, também nem todo mundo tem tempo para ver o que está saindo sobre Bleach ou qualquer outra obra também, né? Então, ter canais assim eu acho fundamental para que a galera continue sempre atualizada sobre aquele conteúdo que ela ama, né? Então, para mim, o DC ele tá de parabéns quanto a isso aí, tá bom? Sou fã pra caramba da obra também, gosto pra caramba. Não li os mangás, eu tentei ler os mangás vez ou outra, mas eu não consegui, até porque também falta de tempo. Na época, hoje em dia eu tô bem mais tranquilo, né? Mas eu quero comprar a obra completa, né? O mangá completo, sabe? Que é mangá pra caramba. E deixar guardado, cara, porque é um item de colecionador. Eu tenho toda uma história com Bleach, né? Eu já falei em outras vezes quando possível. E Bleach tem muito da minha vida e com a minha filha na época, né? Que eu comecei a assistir Bleach em 2008 e em 2008 a minha filha nasceu, né? E muitas das coisas que eu fazia, mingau, dar banho, colocar ela para dormir, eu estava assistindo Bleach na época, né? Tanto que quando eu assisti Bleach, eu já assisti ele dublado. Eu não assisti ele no normal, eu vim assistir depois, né, no idioma original e tal. E, claro, eu prefiro o idioma original do que o dublado, tá? A voz do Aizen, a do Ichigo, de todos os personagens, elas são fantásticas, tá? Então, eu tenho esse amor pelo Bleach muito forte, né? Claro, eu só vi mesmo o anime, né? Mas o mangá eu sei pouca coisa, não li, mas eu amo Bleach, cara, de verdade. E eu só tenho a agradecer aí ao DC por ter feito essa coisa maravilhosa e trazer a Light Novel do Hisagi Shuhei para explicar algumas coisas também. Eu sinceramente me sinto muito feliz e eu tenho certeza que você também vai achar muito legal o desfecho dessa história fantástica. Bora lá? Vem comigo? Você já sabe aqui, né, da meta, eu já falei para você, tem o QR Code ali, se não conseguir, tem um e-mail aqui, beleza? Desde já, muito obrigado por isso. Vou mostrar aqui de novo o canal do cara. Ah, ó, várias coisas legais, cara. Botei muita coisa boa aqui, meu irmão. De verdade, tá? Então, vem aqui e dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza, até pesquisei sobre Tokinada aqui, ó. Tá bom? Mas eu tenho certeza que você vai se amarrar.
Beleza? Então bora lá para a última parte dessa história sensacional. Vou deixar aqui o meu like. E também tem 5 anos, beleza, pessoal? Vamos ver esse desfecho sensacional. Manda aí, Hisagi. Já tinha aquele velho ditado: tudo que é bom dura pouco e acaba muito rápido, né? Então, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a última parte da novel do Isagi Shurei. Uma novel maravilhosa que traz todo o conteúdo que faltou no mangá original do Bleach para a novel, e é tudo oficial, bancais oficiais, histórias, enredo. Pessoal, o que tem de coisa boa nessa maravilhosa novel não cabe aqui. Legal. Nesses pequenos 3 vídeos que eu fiz para vocês. É muito detalhes, são várias páginas contando uma maravilhosa história do que aconteceu realmente com Bleach após o final do mangá. Bem, pessoal, essa maravilhosa história contada pelo Narita e o Kubo chega hoje ao final com vocês, com a terceira e belíssima parte, com lutas sensacionais que a gente deveria ter visto no mangá e infelizmente a gente só vai ver na novel, que talvez pode ser adaptado em anime. Seria o final perfeito para o Bleach. Concordo, seria perfeito, não precisaria ter colocado outras coisas. Claro, poderia ser adicionado outras coisas, como o casamento da Rukia, do Ichigo e por aí vai, né? Mas seria muito legal. Mas vamos lá então conferir o que aconteceu nessa última parte da novel do Isagi Shurei. Vou deixar aqui a minha bancai. Ah! Droga. Bora, meu filho. Bora, não quero saber disso aí não, cara. Pô. Fazer comercial de futebol longe, caralho. Pô, coisa chata. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. É novo, tá chegando agora, rapaziada, se junta a essa comunidade do Bleach. Vamos mostrar aí para as outras comunidades de animes que a gente também é forte. Também temos um canal bem grande aqui com o DC representando vocês aí. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a terceira parte. Na descrição e nos comentários desse vídeo eu vou deixar a primeira e a segunda parte para quem ainda não viu, não tem ideia do que aconteceu após o mangá acelerado no final do Bleach. Essa novel sensacional do Isagi Shurei vai trazer detalhes obscuros e até um final bem misterioso. Pessoal, um final muito misterioso tem essa novel do Isagi Shurei. Pra quem acompanhou o último vídeo aqui sabe que estava tendo uma grande luta do Tokinada com uma grande organização que foi feita pelo novo comandante das 3 divisões, o Kyoraku. O Kyoraku fez um convite para os Fullbringers e os Espadas lutarem tudo junto. Também os Quincy's contra o Tokinada, que estava desenvolvendo um novo Rei das Almas, que era o Rikone. Na verdade, o Rikone era só um fantoche que ele iria manipular como o rei de tudo, o rei espiritual. E se o plano desse certo, seria perfeito. Seria o plano com execução perfeita depois disso. Mas ainda bem que não deu, né? Então nessa parte entra a grande luta final. Como vocês sabem, o Tokinada levou um grande golpe pelas costas quando ele deixou a sombra, né? O nosso comandante Kyoraku aproveitou, opa, uma sombra agora. Aí, então Plim. A espada atravessou o peito do Tokinada. Só que ninguém entendeu, porque o Tokinada ao mesmo tempo sumiu e apareceu em outro local sem nenhum ferimento. Todo mundo que estava ali naquela grande batalha ficou olhando, né? Opa, o que está acontecendo? Esse cara tem autorregeneração? Será que ele tem algum poder Hollow? Bem, algum mistério tem com o Tokinada. E nesse momento que está tendo essa grande confusão, lá no céu, no palácio do Rei das Almas, de braços cruzados, está o grande e poderoso monge, criador dos nomes de tudo que você conhece no universo Bleach, é criado por esse monge. Está lá olhando, passando a mão na barba, vendo toda aquela confusão, e ele se dirige a outro. Então teria o Ishibei dado o nome a Hogyuko? E se ele deu esse nome a Hogyuko e sabia da existência e sabia de todo o problema que ela poderia dar, por que ele permitiu então?
Porque para alguma coisa existir e ter nome, é ele que dá. Outra sala, quando ele chega nessa outra sala, que é uma espécie de trono, e no meio tem um cristal com um ser que está ali preso naquele cristal. Ele fica olhando aquele ser ali e mostra, e é o Rei Quincy. Ou seja, quando o Rei das Almas morreu, eles pegaram o corpo do Rei Quincy e transformaram novamente no eixo. O Rei Quincy agora é o eixo dos três mundos, substituiu seu antigo pai, que foi morto pelo próprio Rei Quincy. Não, ele reina não da maneira que ele queria, né? Mas reina, tá aí, ó. Nessa sala chega o restante da Divisão Zero, que olha, né? O Nimaya chega ali bem loucão, porque o Nimaya ele tem um jeito bem doido, né? É tipo um hip hop, um cara malandrão. Ele chega, daí cara, como é que tá? Daí aquela confusão lá embaixo, você não vai ajudar, né? A Divisão Zero não vai se meter, vamos deixar como é que tá. E aí, bro, o que a gente vai fazer? Daí o grande ancião olha pra eles ali, ó. É o seguinte, sabe por que tem a Divisão Zero? Você sabe por que vocês estão vivos até hoje? Por causa do Palácio do Rei das Almas. Nós pertencemos só ao Palácio do Rei das Almas. Isso. Lá embaixo, quem tem que cuidar é as três divisões. Se o nosso rei espiritual tiver com um problema e esse eixo aí a gente quebrar, age. aí sim a Divisão Zero deve intervir. Caso contrário, não. E nesse exato momento, ele conta a história do rei espiritual, como surgiu o Rei das Almas. Para quem não sabe, tem vídeo aqui no canal contando quem é o Rei das Almas. Então fica bem claro que toda a Divisão Zero só não morreu porque o Palácio do Rei das Almas continuou, né, inteiro. Se o Rei Quincy tivesse destruído todo o Palácio do Rei Espiritual, provavelmente a Divisão Zero, tirando o Ishibei, que depois recuperou a sua alma graças ao Ichigo chamando ele pelo nome, estaria talvez agora todos mortos. Eles só não morreram porque o Ishibei conseguiu reverter o corpo deles através do Palácio do Rei Espiritual. Como senão o Ishibei já explicou uma vez que parte do sangue deles é a própria Ouken, é a chave do rei. Ou seja, enquanto houver o Palácio do Rei das Almas, ele consegue recuperar a Divisão Zero novamente. Interessante, né? E uma coisa, tá? O Ishibei, ele é o Shinigami mais antigo que existe, tá? Junto aos outros lords e tal, né? Mas ele foi o primeiro do esquadrão. Só lembrando. E se não houver um rei, né, um eixo para manter tudo equilibrado ali, tudo cai em desgraça, começa o caos voltar à forma como que ele era originalmente, e todo esse poder que o Ishibei tem não vai servir para nada mais, entendeu? Ou seja, até ele mesmo para de existir, se for o caso. Se eu não me engano, de todos ali, ele é o mais antigo mesmo. É ele, aí depois vem eu não lembro se a Chutara vem depois. Eu não lembro exatamente a ordem, mas eu acho que é o Ishibei, depois vem o Nimaya, depois vem a Chutara e depois vem o Kirinji, se eu não estou enganado. Então naquela grande batalha que estava ali, ninguém estava entendendo o porquê que, né, o Tokinada não estava levando dano. E nisso estava tendo uma grande luta. Nesse exato momento, aparece a Yoruichi, que segura o braço do Tokinada por trás e dá um jeito de, né, levar ele até o chão. Quando ela leva ele até o chão, e o Tokinada não vê porque ela é muito rápida, quando o Tokinada olha novamente para cima, em cima dele está o Ginjou Kugo, que dá um Ketsuga Tenshou no meio, rasga o peito do Tokinada com um belíssimo Ketsuga Tenshou. Como vocês sabem, todo esse problema que o Ginjou teve com a Soul Society foi por causa desse cara aí, ó. O Tokinada, na verdade, sempre manipulou a Soul Society para matar o Ginjou Kugo e pegar seu corpo, como ele fez com o Hikone. Como ele não conseguiu, ele usou o Hikone como um ser híbrido lá para poder ser o novo rei espiritual. Então, mais do que justo, esse Ketsuga Tenshou bonito no peito do Tokinada. Só que ninguém estava entendendo porque toda vez que ele levava um grande dano, ele desaparecia, aparecia em outro local sem dano nenhum. Ai, droga. E ali ninguém estava entendendo nada mais do que estava acontecendo. Até que de repente Tokinada dá um sorriso e fala: senhores, vocês não vão ter chance comigo. A minha Zanpakuto possui uma Shikai com poder proibido. Ela consome a alma do portador. E eu posso copiar a Zanpakuto de qualquer Shinigami.
Roubado, hein? Porra. Nisso Kyoraku já se toca. Pronto. O cara tá usando Kyoka Suigetsu do Aizen. Por isso que ele não tá levando dano. Ou seja, todos nós aqui já estamos na ilusão hipnose da espada dele, da Zanpakuto dele. Hipnose completa. E ali o Tokinada começa a gargalhar e falar que nada mais pode fazer, porque ele tem o poder de todas as Shikais da Soul Society. E ele começa a atacar vários tipos de poderes com essa Zanpakuto. E ali os Shinigamis, não só os Shinigamis, os Queens, todo mundo que tava ali, cara, recua e começa a levar dano e eles não sabem mais como atacar o Tokinada. Nesse exato momento aparece o Hikone lá no castelo do Tokinada e ele dá de frente com o Isagi Shurei. O Isagi fala: Hikone, o que você está fazendo aqui, né? Que palácio é esse? Esse aqui é o palácio do Tokinada. E o Tokinada pediu pra você ir comigo até um local. O Isagi naquele exato momento não entende nada, ele fala, tá bom, vamos lá. O que ele quer comigo? Não entendi. Daí o Tokinada chama o Hikone. Hikone, venha para a batalha. Não só o Hikone como o Isagi vão parar no meio do campo de batalha. Quando o Kyoraku vê que o Isagi chega lá, ele vai correndo e cobre o Isagi com a capa e fala: Isagi-san, não olhe para o Tokinada. De jeito maneira. Daí o Isagi não entende. De jeito maneira. Como assim, não olhe? De jeito maneira você abra os seus olhos, pois ele possui o poder de Aizen, Kyoka Suigetsu. Daí o Isagi fica espantado. Como assim possui o poder do Aizen? Bizarro, não né? Não entendendo nada. Apenas te peço, não abra os seus olhos, senão você vai cair na ilusão. Cara, o Isagi fica concentradíssimo ali. E nisso o Tokinada fala assim: ó, o seguinte, Hikone, destrua todos. E o Hikone começa a lutar contra os espadas que estão ali, como o Grinjou, Nel, Alibel, e alguns Queens também começam a ajudar. E começa a ter uma grande luta. Nessa grande luta, há um grande poder espiritual que aparece do nada e fala: agora chegou o meu momento. Eita. E Zaraki começa a lutar contra o poderoso Hikone. É, pessoal. O Hikone então invoca as suas... Lembrando que o Hikone é uma criança. Zaraki tá nem aí. É poderoso? Vai tomar porrada. Zanpakuto, que é uma besta enorme, uma forma de Adjuka, só que tem poderes de Vasto Lord, que começa a lutar ali contra o Zaraki. O Zaraki chama sua Shikai, com um único golpe ele fatia esse cara que era poderosíssimo, com poderes de Vasto Lord, ao meio. De todo mundo cutelo. Falando, meu Deus, esse Zaraki, né, é poderoso demais. Mesmo essa criatura sendo derrotada, que era o poder das... Já pensaram se o Zaraki tem, tipo, pelo menos não um fragmento do Adonis, né? O Rei das Almas. De repente pode ser até também. Mas já pensou, ele tem, na verdade, o sangue de demônio? Agora como, eu não sei. Mas já pensou? Seria interessante isso aí. Da Zanpakuto do Hikone, Zaraki continua ali ainda enfrentando o Hikone. E nessa grande luta que está travando contra todos ali, o Isagi fecha seus olhos e lembra de um treinamento que ele teve com o Tousen de olhos fechados. E nesse exato momento o Isagi fica bem centrado na luta e começa a usar Kazeshini. Então ele fica prestando atenção na voz do Tokinada e dispara, quase acerta o golpe. Até que num certo momento o Tokinada dá um descuido e ele consegue arrancar o braço que está segurando a Zanpakuto do Tokinada. O Tokinada não entende como é que o Isagi conseguiu isso. O Isagi com os olhos ainda fechados e fala assim: ó, eu fiz um grande treinamento com o Tousen. O Tousen foi um excelente, um exemplar professor para mim. Então, tudo isso que ele ensinou um dia, não consegui demonstrar isso contra o Aizen, mas vou conseguir demonstrar isso contra você, porque você é um grande vilão da Soul Society. Olha, na minha opinião, o Isagi, assim como o Ikako e o Michika, são personagens excelentes que infelizmente o autor não dá muita bola. Porra, cara. Pô, o Ikako Madara, tudo bem que ele é preguiçoso, mas o Ikako é brabo, cara. Pô, o Yumichika, a gente queria, pelo menos eu queria ver um pouco mais do Yumichika, sabe? Porra, cara. É uma pena que a gente não vê tanta coisa. Tokinada viu que já não estava mais aguentando, ia de fato perder a luta, usa um poder que se teletransporta. Então o Tokinada vai parar no castelo dele lá,
sem um braço, sangrando, ferido, perdeu sua Zanpakuto, que era a grande vantagem dele, e ele manda um recado para o Hikone: ó, Hikone, destrua todos eles, usa o seu poder ao máximo. Nisso, quando o Hikone está usando o seu poder ao máximo, e todo mundo sente elevar aquele poder, né, muito semelhante ao do Aizen, nesse exato momento o Isagi chega para o Zaraki e fala: ó, Zaraki, seguinte, cara, deixa eu lutar contra ele. Deixa eu lutar contra o Hikone. Eu quero mostrar a verdade para o Hikone. E o Zaraki: você vai desafiar aquela criança? Ó, vou fazer o seguinte, se você não matar ela, eu venho e te mato depois. Beleza, Isagi? Mas então vai lá, vou deixar você lutar. Se você perder, vai perder 2 vezes, que eu vou te pegar também. Daí o Zaraki dá uma risadinha, sai fora e deixa ele lutar. E aí ele usa a sua Bankai da morte e da vida. E como funciona essa Bankai? Bem, pessoal, tem vídeo explicando aqui no canal. Então o Tokinada começa a colocar algumas coordenadas lá no seu castelo para teletransportar aquele castelo lá para o Palácio do Rei das Almas, do Rei Espiritual. Se vocês quiserem que eu traga essas explicações aqui do DC, para vocês não precisar, né, de repente ficar procurando, sei lá, bota aí nos comentários: eu quero, coloca, eu quero que eu vou entender, beleza? Mas de preferência vai no canal do cara e procura por lá e dá uma olhada por lá, beleza? Segundo ele descobriu dentro da família Tsukuyomi um segredo de como quebrar essas barreiras que segurava para você teletransportar até esse castelo. Segundo ele, a família dele tinha esse grande segredo. Só que quando ele estava fazendo isso, ele escuta um barulhinho de bengala nas costas dele, batendo assim. Quando ele olha para trás, está quem? Urahara. A partir de agora prestem muita atenção, viu? É bem importante. O Urahara. Oh, mas olha só se não é o Tokinada-san. O que você está fazendo aí? O que você está aprontando? Daí o Tokinada olha: ué, como é que você conseguiu sair da prisão, hein? Ou aquela aura, aquela menina me traiu, será? Como que você conseguiu chegar aqui? Até porque eu tinha bactérias de segurança monitorando a aura o tempo inteiro. Como que você chegou aqui? E o Urahara: digamos que eu fiz uma grande amizade com a menina Aura, né? E agora estamos aqui. Eu acho melhor você parar com o que você está fazendo aí, Tokinada. Não vai dar certo o que você está fazendo. Daí o Tokinada olha assim: como assim não vai dar certo? E o interessante é que eu acredito que seja meio que em tom de ameaça, né? O Urahara ameaçando ele. Você também fez um monte de coisas erradas atrás da Soul Society? Pensa que eu não sei o segredo daquelas crianças que você tem lá? Pensa que eu não sei que você também queria substituir o rei espiritual? A ideia do Urahara era que o Shinta e a Ururu pudessem substituir o Rei das Almas. Você, mais do que eu, conhece muito bem o que é o Rei Espiritual e o que ele representa para a Soul Society. E o Urahara fala: sim, sei, conheço muito bem. Por isso mesmo que você deve parar agora. O eixo deve permanecer, pelo menos por enquanto. Olha aí, ó. Parar agora. O eixo deve permanecer, pelo menos por enquanto. Curioso, né? O eixo deve permanecer pelo menos por enquanto. O que será que ele quis dizer com isso, Urahara? Será que em algum momento no futuro o eixo será substituído ou será trocado? Porque pensa comigo, se o eixo deixar de existir, o que acontece? Tudo se torna um caos de novo, né? Porque o início todo do Bleach, o mundo original de Bleach é o inferno. O mundo original de Bleach é o inferno. Tudo começou ali. Então, se não houver esse eixo, esse rei das almas ali, se aquilo for destruído, não há nada que segure esses outros dois mundos. O inferno e o mundo dos vivos. Nem a Soul Society. Certo? O que vai acontecer se não houver um eixo? Será que as portas do inferno ficarão abertas? Será que a família que ficou para trás e foi enganada e está presa no inferno vai poder sair? Será que a Hogyoko, por um acaso, tem alguma coisa a ver com os portões do inferno?
Você não vai controlar tudo, Tokinada. Então acho melhor você parar por aí. Quando de repente o Urahara já tá com a Zanpakuto na garganta dele, né, e fala, mas vamos lá. Eu não queria usar a violência contra você, mas fazer o quê? Daí o Tokinada fala, então tá bom, o me rende. Quando ele fala me rende, ele usa outra carta e se teletransporta para a mansão do clã nobre dele. Ele vai parar lá na mansão deles lá. Daí o Urahara olha assim, quando de repente aparece um alerta, assim, dizendo que aquele castelo, tudo aquilo, aquela coisa enorme, vai cair em cima de todo mundo que está lutando lá embaixo contra o Hikone. Nisso, pessoal, a luta do Hikone com o Isagi termina, os dois terminam exaustos, porque, como eu falei para vocês, é uma Bankai da morte e da vida, que retira poder espiritual das duas criaturas até esvaziar por completo. Ou seja, não há um vencedor dentro dessa luta. A Bankai roubada também é do Hisagi, hein? O Zaraki olha pra cima, vê o castelo caindo e fala, não, eu vou destruir todo esse castelo aqui com a minha Zanpakuto. Daí o Kyoraku falou bem assim, cara, mas mesmo assim, se você usar a sua Shikai, todo mundo vai ser atingido por destroços desse castelo. O que a gente vai fazer agora? Nesse exato momento, a Aura vem e começa a teletransportar aquele castelo que está em ruínas para o Ecomundo, né? De repente abre um portal até o Ecomundo e cai esse castelo lá. Só que a Aura, como já estava ferida em batalha, e também estava bem exausta porque usou uma grande concentração de poder do seu Fullbringer, acaba indo parar também lá no Ecomundo junto com o castelo. O Tokinada sabe que todos eles vão vir atrás dele lá na sua casa. De repente, quando o Tokinada vai para a sala de pesquisas, ele dá de cara com quem? Com o Mayuri. O Mayuri já tá lá mexendo em tudo dele e fala, Tokinada, você aqui? O Mayuri é foda, cara. É tipo uma pedra no sapato dos outros. Tava olhando aqui uns livros interessantes sobre o Rei das Almas. Interessante, a família de vocês tem bastante coisa legal. Mas nada aqui me interessa mais, já estou indo embora. E você deveria deixar a porta trancada, tá, Tokinada? Porque tem gente que entra aí. E o Tokinada olhando assim, o Mayuri, o que você quer aqui? Suma da minha casa, não te dei permissão para entrar. De repente o Tokinada sente um golpe rasgando as costas dele. Não era nem uma Zanpakuto, era uma simples Asaushi. Uma menina chorando, gritando e falando assim, por tua culpa, meus pais morreram. Por tua culpa, eu fui amaldiçoada e você vai morrer. E rasga o peito do Tokinada, que cai ali no chão, todo ensanguentado, e começa a gargalhar. Sai sangue pela garganta e dá muita gargalhada. Daí o Tokinada fala, olha só, Kyoraku, olha só, Urahara. Ou seja, como disse Yurrabarra, um grande potencial de guerra, né? E o legal dessa história, pelo menos aqui pelo que o DC falou, né? Eu não cheguei a ler, é que a gente não vê o Ichigo, a gente vê a galera da Soul Society só. Muito legal isso também. E o mais legal de toda essa grande história é que no final a Yoruichi volta com o Urahara para sua casa, né? De Urahara ali sentado. Olha aí, essa parte é muito importante. Olhando para Yoruichi.
do Bleach. Gostou, pessoal? É uma história legal, maravilhosa, hein? Que conta sobre a quarta grande família nobre que conhecia o segredo do Rei das Almas e a quinta família nobre que tem um nome proibido de se falar na Soul Society e cuida do poço, como vocês viram no vídeo anterior, que é o inferno. Tem essa grande novidade ainda para virar talvez uma novela, um filme, qualquer coisa assim. Seria bem legal explorar essa quinta família nobre, talvez com até a nova geração do Bleach. Seria bem legal aí. E você, o que acha? Bem, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por assistir. Não perca os próximos vídeos. Assim que eu tiver mais novidades e informações sobre o nosso amado Bleach e Burn the Witch, vou trazer aqui pra vocês. Muito obrigado e bam! Cai, galera. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Deixa eu colocar minha banca aqui. Esse é o cara. Esse é o grande DC do canal Bleach Brasil. Esse canal é sensacional, cara. E eu gostei muito dessa história, é muito legal. De repente eu faço uma maratona aqui sobre algumas coisas, né, no canal dele, porque ele tem muita coisa legal, muita coisa interessante. E eu acho que ele se soma ao canal do Narrativando, na minha opinião. Tá? Porque o que os dois têm de conteúdo sobre Bleach, cara, nossa, é muito legal. Claro que a ideia do Narrativando, do narrador, né, do Narras, é um pouco mais profunda, né? Ele realmente como é que eu posso dizer? É imersivo ali no universo de Bleach referente a simbologias, entre outras coisas, né? Então, porra, foda pra caramba, não posso falar outra coisa, né? E eu acho que os dois se completam muito bem até. Né, isso aí, existem outros canais como o Bambuto, o Analista, né, canais que eu já até trouxe aqui. E sinceramente eu fico muito feliz em ver que a galera que ama Bleach, né, cara, se une nisso, sabe? E vale muito a pena sempre estar mencionando o anime, porque, cara, é um anime sensacional, é um anime muito gostoso de ver. Claro, eu sei que tem muita gente que não gosta porque tem filler pra caramba e tal. Realmente se estragou demais o Bleach. Estragou muito, infelizmente, né? Mas tem, fazer o quê? Né? Acho que aquela ideia de, não, Naruto tem tantos episódios, não, One Piece tem tantos episódios, a gente também precisa ter. De repente a ideia era essa, só que eu acho que não colou não, porque tem os fillers muito ruins, né? Mas, galera, esse é o canal do DC, tá? O Bleach Brasil. Deem uma olhada no canal do cara, dá uma olhada lá no conteúdo também. Se você gostar, poxa, se inscreve no canal, ajuda ele a conseguir ainda mais pessoas, porque vale a pena pra caramba. E olha, eu vou te falar, é muito bom, de novo eu vou falar isso, é muito bom a gente ver conteúdo de pessoas que amam aquilo que estão fazendo. Ele ama falar de Bleach, tá na cara. Assim como o Narras também ama falar de Bleach, né? E eu pelo menos espero estar podendo passar para vocês esse amor que eu sinto por Bleach, cara. A obra do nosso querido Mestre Kubo é incrível, de verdade mesmo, e eu tô muito feliz. Gostaram dessas histórias? Aqui foi a última parte, tá? Mas se for o caso, depois eu volto aqui e faço uma maratona aí sobre a Zanpakuto de repente, porque ele tem muito conteúdo sobre, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo aqui até agora. A gente se vê na próxima. E diz aí pra mim, tá? Manda aqui nos comentários. Você tem algum Shinigami, capitão ou tenente favorito? Você tem alguma história, algum arco de Bleach favorito? Fala aí. Eu tenho dois. No caso, é o arco da Soul Society, a invasão à Soul Society. E, obviamente, ali o arco dos Arranca. Aquilo ali pra mim é tão sensacional que se Bleach tivesse acabado ali, teria sido perfeito. De boa mesmo, tá bom? Mas isso sou eu falando, eu não sei vocês. Então, manda aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre isso, valeu? Então, valeu pessoal, dá uma olhada no canal do DC porque ele é incrível, tá bom? Abraço, tamo junto.